adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Olá! Hoje, então, nós vamos aprender um pouco sobre o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo ao povo de Coríntios. E o que eu aprendi lendo esse primeiro capítulo é que, diante do sofrimento, a nossa conduta deve ser de encorajamento. Nossa, e das pessoas que estão ao nosso redor e que sofrem também, porque Deus, Ele é fiel. Eu demorei para entender essa palavra, essa frase que muitas vezes a gente lê, a gente vê às vezes em carro, em caminhão, da fidelidade de Deus. E este fato de Deus ser fiel e de que Ele nunca, jamais nos deixa só, mesmo que todos nos deixem, é uma expressão da fidelidade de Deus com a minha vida e com a sua vida. Então, o versículo 3, o versículo 4 diz assim: que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e antes que percebemos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Então, essas palavras nesses dois versículos, elas estão carregadas da fidelidade de Deus, porque nos demonstram segurança, propósito, missão, unidade, generosidade, segurança de saber que Deus não vai nos abandonar, que Ele não nos abandona. O nosso propósito de ajudar as pessoas também que sofrem ao nosso lado, que é uma missão, né? E nisso a gente vive em unidade uns com os outros, em compaixão, em generosidade, em dar também, né, aquilo que nós recebemos para outras pessoas, a porção do nosso conforto, do nosso consolo para outras pessoas também, né? E ele enfatiza que todos passamos por momentos difíceis, mas que nós temos que ter bom ânimo, que da mesma forma que Jesus passou por tribulações e dores e teve o consolo de Deus, nós temos garantia de receber este mesmo consolo da parte de Deus. E Paulo, então, ele dá uma dica de como passar por estes momentos difíceis, esses momentos de tribulação, principalmente quando as nossas forças parecem que elas estão insuficientes ou são insuficientes para suportar todo sofrimento. Parece que a gente não vai aguentar, parece que nós vamos desfalecer no meio do caminho, do deserto. E essa música hoje é da Soraya Moraes e o nome dela se chama Caminho no Deserto. Se você quiser ouvir depois, tá? Esse é o nome deste louvor, para te fortalecer e para te ajudar também, né? E nesses momentos difíceis, nós devemos confiar e nos sustentar na força de Deus. Paulo, no versículo 9, ele diz assim: em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Então, ele deixa essa pista, ele deixa essa dica de que no momento em que ele estava passando por um momento que ele achava que ele ia morrer, foi um momento de extrema perseguição, que ele achava que a vida dele ia acabar. Então, neste momento, ele deixou de confiar na força dele e passou a confiar totalmente na força de Deus. Então, ele teve o livramento. E esse é o lugar de descanso que Deus tem como plano dele para nós, para que vivamos e deixamos de confiar na nossa própria força e nas nossas habilidades e passarmos a confiar totalmente na força dele, no poder dele e na capacidade que Deus tem de superar todas as coisas, principalmente aquelas que para nós parecem ser insuperáveis. E
outro fator interessante nessa carta é que Paulo ele se mostra humilde e ele é também completamente sincero ao povo de Coríntios, porque ele havia planejado retornar para essa comunidade, mas ele viu que a comunidade ainda não estava preparada para recebê-lo, ainda precisava ter um arrependimento, um reconhecimento de que algo estava errado, de que eles estavam com condutas erradas, desagradáveis, condutas que levariam a ele para um lugar de mais sofrimento. Só que eles ainda não estavam tendo essa humildade de reconhecer que precisavam se arrepender e mudar a direção da vida deles. Então, Paulo poupa a ida dele lá, porque ele era um apóstolo e ele era um apóstolo que ele exortava, ele falava a verdade, então ele poupa o povo de Coríntios, mas manda essa carta. E ele diz nessa carta que as habilidades que ele tem, que as virtudes que ele tem de ensinar, né, de exortar, não eram sabedorias humanas, mas eram concedidas a ele pela graça de Deus, bem como a capacidade também de passar pelas tribulações. E ele queria, então, dessa forma, ele estava se dando como exemplo para o povo de Coríntios, né? De deixar a soberba de lado, reconhecer que eles precisavam ter uma mudança de conduta, de pensamento, de mentalidade e colocar-se diante de Deus em humildade, arrependimento e mudar a direção da vida deles. Aí sim, Paulo iria lá, iria confraternizar, iria então viver este momento de celebração com o povo de Coríntios, né? E então, para finalizar, eu quero dizer que a oração ela tem resultados reais, e ele diz lá no versículo 11 assim: mas vocês também precisam ajudar-nos orando por nós. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas a favor da nossa segurança. Então, Paulo contava com a oração, Paulo era grato pela oração e Paulo também humildemente pedia para que eles continuassem orando por ele. Dessa mesma forma, então, no mesmo pensamento de Paulo, de que Deus estabelece o seu relacionamento com o mundo de uma forma tal que ele responde às orações, eu me coloco aqui à disposição, caso você tenha algum pedido de oração específico para fazer, para você, para sua família, enfim, para sua vida, para a vida de alguém. Então, pode me falar, pode responder aqui esse áudio, que eu vou ter o maior prazer de estar incluindo o seu pedido de oração nas minhas orações. Que Deus te abençoe, que essa palavra edifique a sua vida e que fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir hoje para te acalmar, para te fortalecer, mas principalmente para te encorajar, tá bom? Fique na paz.